extrusão. Quando a gente fala em encoder colocado a um motor, a gente fala de encoder rotativo ou encoder de eixo. Por que encoder de eixo? Porque ele vai ser colocado no eixo do motor. Então, por isso é também chamado aí de encoder de eixo. Ele é um eletromecânico, eletrônico, para que ele descubra, que a gente saiba qual é a posição angular do nosso motor. E aí ele vai mandar para a gente um sinal analógico ou digitais. Tá? A gente tem dois tipos principais. Absoluto, em que ele vai me dar exatamente o ângulo do meu sistema, ou incremental. Então, com esse absoluto, o que acontece? Lendo o valor do encoder, eu consigo saber exatamente qual é a posição em que o motor está. Já se eu pegar um incremental, eu preciso ter um ponto inicial e depois desse ponto inicial, eu preciso contar a quantidade de pulsos que ele está sendo gerado para que eu possa saber qual é a posição dele. Tá? Então ele me dá um pouquinho mais de trabalho esse incremental, mas ele é mais fácil de ser feito. Só que a eletrônica envolvida é maior. O absoluto, ele é um cara mais tranquilo de se trabalhar, né? Mais fácil de se trabalhar com ele. Porém, mecanicamente é um pouquinho mais chato de se fazer, um pouquinho mais chato de se executar mecanicamente. Mas, né? Tudo aí vai depender. Bom, normalmente outro dispositivo é que vai processar essas informações aí para que a gente tenha aí condição de saber qual é a velocidade, qual é a posição e, em outras palavras, também a distância aí desse motor. Esse é o encoder absoluto. Então a gente nota na área... Oi! Boa noite. Depende. Eu vou mostrar para você um exemplo daqui a pouco em que o absoluto está com a mesma resolução do incremental. Mas normalmente esse absoluto, pela mecânica, pela maneira de fazer, ele acaba ficando com uma resolução menor mesmo. Tudo bem? Tá ok. Então. Mas é mais fácil você pegar, olha, eu preciso de uma grande resolução. Aí o incremental normalmente é o cara que vai ser indicado aí. Ele chega a precisões maiores nesse ponto de vista. Exato. Esse ponto é real. Bom, olha só, você vê aqui que na roda ele tem um pintinho, um triângulozinho aí azul, que é justamente o início ou a posição zero. Então, na posição zero, as variáveis A, B e C estão em 0, 0, 0. Então, eu sei que ali o ângulo dele é 0. Logo na sequência, né, depois dele, ele vai para 0, 0, 1. Ou seja, indicando que ele andou um passo. E assim por diante. Você vai ver que o gráfico ABC, ele vai mostrar um gerador, um contador, né? O A é o mais significativo e o C é o menos significativo. Você vai ver que ele vai contar de 0 a 7, né? Passo a passo. Tá bom? Então, essa resolução aqui, você pode pegar os
360, dividir em 8 posições. E cada posição dele vai me indicar um ângulo, né, que ele vai poder estar aí. E esse valor indicado me dá o ângulo, né? Então, se ele está em 0, 0, 0, 0, 0, 0, quer dizer que ele está aqui em 0 graus. Né? Quando ele está em 0,001, o que ocorre? Ele andou aí praticamente 45 graus. Então ele está aí a 45 graus. E assim por diante. É óbvio que esse cara que dividiu todo o nosso círculo em 8 partes tem uma precisão muito pequena. A ideia da precisão é que eu tenha um encoder aí com mais números, né? Então não posso ser A, B e C. Eu tenho que ter mais variáveis aí, não só 3. Então, aqui do lado direito, pode falar. Isso, exatamente. Então, aqui do lado direito, você vê mais ou menos como é que ele é colocado dentro do nosso sistema. Então, meu motor está aqui no eixo do motor, e esse cara aqui vai girando esse nosso sistema. Aqui eu tenho 2, 3 LEDs e 3 receptores que vão identificar a passagem ou não de luz. Então, tendo passagem ou não tendo passagem, ele vai colocar como 0 e 1. Né? E a cada uma dessas leituras, ele tem um determinado valor aqui de grau. Sim, ele vai ler, ó, nessa passagem aqui, ele vai gerar um código binário proporcional à posição dele. Então ele vai gerar zeros e uns, como mostrado, opa, aqui. Aí, ó. Aí, ó. Estou como mostrando nessa figura. Você vê que as variáveis A, B e C, ela é um conjunto aí de pulsos, e esse conjunto de pulsos é que vai nos dar a posição. Tudo bem? Tranquilo, né? Para esse encoder binário, a ideia é qual que é o ângulo que ele está indicando nesses valores aí, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar que este aqui é o meu 0 graus. Para esse 0 graus, o que ele está falando? Esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0 e esse cara aqui é 0. Quando ele chega em 0, 0, 1, que é a próxima aqui, meu motor está nessa posição e ele está em quantos graus? Ele está em 45 graus. Aí a minha pergunta é, qual que é o valor que ele está indicando se ele está em 101? E obviamente os outros, né?
Vamos lá então, Vinícius, né? Vamos lá. Vou apagar aqui. Nesta área aqui, tudo branquinho. Então eu tenho um 0. Acho melhor colocar outra cor. Espera aí. Vamos lá. 0. Outro branquinho aqui, eu tenho 0. E outro branquinho aqui, ó, 0. Então, para ele entrar nessa condição, ele está nesse ângulo inicial aqui, que é 0 graus. Ok? A próxima aqui de cima, do jeito que ele está, 0 aqui é branco, 0 aqui é branco também. Este cara aqui, ó, é 1. Então, o que eu estou lendo aqui nessa posição? Se ele está nessa posição aqui, ele está em 0, 0, 1. Olha, 0, 0, 1, ele vai entrar aqui quando ele fez um giro de 45 graus. A minha pergunta é, qual que é o ângulo que ele girou para 101, para a posição 011 e para a posição 100? Branco é 0 e preto é 1. É isso aí, meu jovem Vinícius. É. Exato, Alex. É a mesma história daquela passagem de luz ali. Vamos lá, então. 1, 0, 1. Ele está aqui nesta faixa, ok? Então, 0, 45, 90, 135, 180, e aqui ele vai entrar em 225 graus. Então, 101, ele está em 225 graus. Beleza? Quem mais acertou aí? É isso aí. Beleza. E aí, 011? Um, 0, 1. Então, quando ele chega em 180, Vinícius, ele já saiu dessa posição e está entrando na próxima, né? 100. Exatamente, aqui, ó. Então, nesta faixa aqui, ó, qual que é a nossa leitura? Então, a primeira aqui mais interno está em branco. Então, eu tenho 0. Aí eu tenho dois pretos, 1 e 1. Então, entrou aqui, ele já está indicando a minha posição. Então, aqui 0 graus, 45, 90, e aqui eu estou em 135 graus. Né? Então, 011 seria a posição 135 graus.
Então, assim que ele entrar em 135 graus, ele vai indicar na saída do encoder 011, ok? E 100, isso é fácil, né? A próxima, né? Um 00 é a próxima, né? 180 graus. Ele está aqui, ó. Então, nessa posição, ó, tem o primeiro preto, depois 0 e 0. Então, aqui eu tenho 1, 0, 0. E é justamente quando ele aparece aqui, eu estou em 180 graus. Beleza, pessoal aí que estava meio fora? Tá ok, então. Vocês já ouviram falar em código Gray? Código espelho? Vocês já tiveram digital, né? Não, tá. Lá vem inventando, né? Tá certo. Então, o código Gray é um código especial em que ele tem uma condição, ele tem uma maneira de trabalhar em que sempre que ele passa de um número para o seguinte, somente há uma mudança de 0 para 1 ou de 1 para 0. Tá? Então, qual que é o nome dele? O nome é Gray. Né? Então, chama-se código Gray. O que acontece aí? Então, eu tenho lá, como o Gray começa, é 0 e 1. Então, a posição 0 aqui e a posição 1 é aqui. Aí eu quero incrementar. Qual é a condição que ele me fala? Ó, quando a gente muda de um número para o próximo, eu só posso alterar um único dígito. Então, esse dígito aqui da direita, ele é 1. Então, eu tenho que manter esse 1. O que acontece aqui? O próximo dígito é que tem que alterar. Então, opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que eu tenho aqui na frente? Esse cara é 0, esse cara é 0. Então, quando eu vou contar o 2, este dígito da direita ele vai manter em 1 e o próximo vai mudar. Quando eu vou contar o 3, o que acontece agora? Eu já mudei esse cara, né? Esse aqui eu tenho que alterar. Mantém esse e altera esse cara aqui, ó. Então, o que ocorre? Quando você olha só esse primeiro dígito, você olhou para cima. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, você olhou aqui para cima e olhou para baixo, é como se estivesse olhando no espelho. E agora vai acontecer a mesma coisa. Olhando para cima e olhando para baixo, você vai colocar no espelho. Então a gente vai, como é que a gente colocaria o 4? Então, o meu 4, então tá aqui o 4. Eu vou espelhar. Então vai ficar 1, 0 e o próximo dígito aqui, ó, esse cara vai alterar. Isso quer dizer que todos os anteriores são 0. E aí, ó, espelha lá de cima. Isso quer dizer que o 5 vai ser aqui, ó. 1, 1 e manter esse cara. Depois, espelha mais uma vez. Vai ficar 1, 0 e esse cara mantém. Esse aqui é o meu 6. E assim vai. Então, o que acontece nesse código? Ó? Da posição 0 para 1, o primeiro dígito alterou. Do 1 para o 2, só o dígito 2 alterou. Do 2 para o 3,
somente o dígito 1 alterou. Do 3 para o 4, então já o último dígito alterou. Do 4 para o 5, volta o primeiro dígito a alterar. Do 5 para o 6, o segundo dígito. E assim vai. Ok? Qual que é a vantagem dele? É que eu sei que na mudança de um número para o seguinte, eu só tenho um bit mudando. E isso é muito utilizado, por exemplo, nos encoders. Então, esse, olha, tem o encoder gray. O que acontece nesse encoder? Vamos lá. Espera aí, Evaldo. O que acontece nesse encoder? Como ele nunca passa de uma posição para outra, modificando ou mudando 2 bits de uma vez, eu consigo identificar facilmente os erros. Bom, então os erros são facilmente identificados porque eu só tenho um bit mudando. Só um bit muda por vez. Tá? Vamos lá. Por que na terceira coluna tem 4 zeros? Em todas as colunas tem 4 zeros e 4 uns. Tá? Em todas elas. Tá bom? Porque eu tenho que ter todas as variações. Então, se fosse um número, por exemplo, se eu fosse contar em binário, ou se eu fosse contar em gray, eu tenho que colocar todas as 8 condições, que é do 0 ao 7. Do 0 ao 7, você pode contar que qualquer coluna vão ter sempre 4 zeros e 4 uns. Tá bom, Evaldo? Sempre, sempre. Esse código Gray, ele é padrão, sim, para encoder. Tá? Então, para encoder, ele é padrão. Invertido, mais ou menos, é espelhado, né, Danilo? Programação, eu não entendi o que você perguntou, William. Oi. Exatamente por isso que eu te comentei. Na passagem em binário, ele tem condições em que, por exemplo, 2, 3 bits mudam de uma vez. Essa condição de todo mundo mudar de uma vez pode gerar um erro de leitura, principalmente de precisão. Por isso que eu utilizo esse gray. Tá? Então, o esquema desse cara e a importância dele é justamente quando você passa de um número para outro, eu só tenho um bit mudando. Você vai ver aí que sempre é um único bit que está mudando. Né? E se eu colocar, por exemplo, 3 bits mudando de uma vez, que é o que ocorre quando eu conto de 7 para 0 em binário normal, eu posso ter um erro grande aí. Principalmente um erro de sincronismo, porque aí todo mundo está mudando. Como todo mundo muda, quem é que me garante que todos vão mudar na mesma velocidade, de uma vez, né? No mesmo instante? Então é isso, por isso que esse cara é utilizado. Então, Rafael, é bem possível que esse elevador use o código Gray, sim, tá bom? Eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento aí de saber se esse elevador aí tem realmente o código Gray aí no seu decodificador, mas é bem possível, sim, tá? William, o uso esse encoder aqui é bem frequente. Ele tem esse
ou o incremental, tá? Então eu coloquei para vocês o binário, mas o binário praticamente não se usa não, tá? Não conheço um encoder binário não. Deixa eu ver, 3 em pretos. Eu acho que a velocidade desse cara aqui. Mas ele pode dar o contrário também. Preto sendo 0 e o branco sendo 1, tá bom? É possível, só que as impressoras 3D que eu tenho conhecimento, eles já usam outro cara aí, que a gente vai falar mais pra frente. Nossa, tá tendo panelaço aí? Tatuapé tá em alvoroço aqui, não sei o que tá acontecendo. Deve ser o Bolsonaro falando. É possível, não tô escutando nada, só tô escutando uma barulheira. Você nota que sempre é uma única posição que está mudando, se modificando. E o interessante também é que as ranhuras desse sistema aqui são um pouco mais contínuas, né? Nossa, é uma bagunça, né, Marco? Aqui no Tatuapé. Então, mas é um exemplo de encoder gray. Esse é um encoder mais preciso, porque ele tem mais trilhas, né? Então, ó, esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 trilhas. Então a precisão dele, 2 elevado à sexta. Por que 2 elevado à sexta? Por que a precisão é 2 elevado à sexta? Que ele é base 2, né? Então se eu tivesse um bit só, 2 elevado a 1 é 2. Então a precisão seria 2, tá? Se eu tivesse 2 bits, 2 elevado à segunda, ou seja, 4. Os exemplos que eu dei, eu tinha 3 bits, então 2 ao cubo, 8. Né? Exatamente, a resposta é isso mesmo. Porque eu tenho em cada um dos canais, em cada um dos bits, só a possibilidade de ser 0 e 1. Então a base é 2. Né? E 2 elevado ao número de canais, que é 6. Ah, exatamente isso aí, Marcos. E agora, como é que eu faço aqui? Ó? Mudou a condição, porque agora eu estou usando o código Gray. Então, no 000, vou continuar ainda dizendo que o branco é 0, tá? Então, aqui no branco, eu tenho 0 graus. E aí a pergunta, qual o ângulo para 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 1, 0, 0? Oi, como? Não, porque as posições mudaram, né? As posições mudaram. A contagem
em gray é diferente. Oi? Em graus. Então, 101, quantos graus são? 110, quantos graus ele está? Qual a posição dele? E 100, qual a posição dele? Um 01. Então aí. 1, aqui ó. Aqui ó. Então esse cara aqui está em 101. Né? Então o primeiro aqui é 1, preto. O do meio é 0 e o outro é 1. Então ele está aqui bem baixo. Esse nosso amigo aqui dá 270 graus. Então 101, 270 graus. A ideia é a mesma, né? Só que os códigos mudaram aí. Ah, entendo. Igual aquelas caixas de música. Exatamente. Tá. Só que aí naquela caixa de música, o que acontece? Eu não tinha necessidade de posicionamento. Mas o rolo, enquanto estava girando, então ele tinha algumas posições ali em que ele passava nos negócios de bater o pianinho lá, que soltar o som, e ele ia mudando conforme a velocidade e a nota que ele queria tirar, né? A nota que ele queria tirar. Então era uma sequência ali para dar a mesma sequência. E aí, 011, quanto que deu? Quem achou 011? Beleza, é isso aí. 90 graus. Exato. A maneira de se encontrar é a mesma maneira, exatamente. O que mudou foi justamente o encoder, né? O meu encoder agora tem outra cara e outra sequência, né? Então, se você voltar para o encoder do exemplo anterior, ó, ele está contando em binário. 000, 001, 010, 011. Então, ele está na sequência dele de contagem. Porém, no Gray, a sequência de contagem alterou. Então, por isso que mudou aqui as respostas. Mas a maneira de executar, a maneira de pensar é a mesma, né? 100 ficou como? Vou sacanear com o Eduardo. Ó, menos 45. Legal, Eduardo? Wesley, sacaneia com o Wesley. Alan. Menos 45 é igual a resposta de vocês, tá bom? Mas é isso aí, tá certinho. Oi. Basicamente, quando você entra no 000, você entrou no 360. Então, esse 000 aqui, ó, seria a sua entrada 360 graus. Porque quando você entrar aqui, ó, é a sua primeira leitura em 100, ou seja, menos 45 graus ou 315, como o pessoal quer colocar.
que tá certo também. Tudo bem? Então, o nosso 360 seria a volta completa, que seria retornar a zero. Oi. Então, a precisão que eu dei neste encoder para a gente, como exemplo, né? Ele é uma precisão pequena, de 8 posições. Então eu peguei esses 360 graus, dividi em 8 e ele dá o quê? Precisão de 45 graus, ou seja, é uma nhaca, né? É uma nhaca, tá? Oi, oi. O Eduardo, tá certo aí, tá? Fala. Então, olha só, o 315, então, o 315 graus é a mesma coisa que menos 45. Eu só brinquei com o pessoal aí, mas se você pensou 315, é a mesma coisa. O que acontece? Quando a gente neste sentido aqui, que é o sentido anti-horário, a gente adota positivo. Quando a gente usa o sentido inverso, né, horário, aí a gente adota o sinal negativo. Por isso, menos 45. Mas menos 45 e 315 graus é a mesma posição angular. Tá bom? Até o Wesley colocar lá no chat, ó. 360 menos 45, que é o quê? 315. Tá bom? Então é a mesma coisa. Só fazer menos 45 aqui para o pessoal ficar mais atento aí. E o pessoal que falou da precisão, deixa eu ver se esse aqui, ó. Ah, não aparece. Ah, ele vai aparecer mais na frente, o encoder mais preciso. Este aqui é o encoder incremental. Perceba aí que ele tem duas leituras e cada leitura dele está defasada de 90 graus. E ele tem uma sequência correta. Em uma sequência, ele está indo em sentido horário. Em outra sequência, ele está indo em sentido anti-horário. Então, alguém quer perguntar? Eu não escutei. Vai, fala. Sim, eu tendo a posição em que ele está se movendo, eu consigo descobrir a velocidade. E se ele estiver ligado, por exemplo, a um eixo linear, eu sei qual é a posição desse eixo, quanto que ele andou, quanto que ele rodou. Tinha um rapaz da turma aqui que estava se matando aí com um encoder desse, né? Qual que é o nome? Era o William? Tinha um rapaz aqui que estava se atracando com um encoder desse. E estava ligado num pique, né? Ah, é? Desculpa. Então, oi. Uhum. Então, aí você tinha lá o encoder incremental, é isso? Tá certo. Então quer dizer o quê? Que todo esse círculo aí, quando ele der um giro completo, vai gerar para o encoder dele 2.000 pulsos. Ou seja, ele pegou os 360 graus e dividiu por 2.000. Então a precisão dele é 360 graus dividido por 2.000. Ok?
Vocês sacaram aí que se eu andar numa posição, ele está na rotação horária. Na outra posição, na outra sequência, ele está rodando anti-horário. Aqui, ó. Então, a comparação dos dois, ó. O incremental só tem 2 tracks, ou seja, só disso. O da esquerda e da direita, todos têm 1024 posições. O da direita, ó, tem 10 tracks, 10 trilhas, né? Tá aqui em verde. 10 trilhas, 2 elevado à décima, dá o quê? 1024. Então, os dois têm a mesma precisão. O da direita o da direita é absoluto e o da esquerda é incremental. Olhando... Oi? Sim, exatamente. Não, ele vai te dar, acho que esses 10 fios. Assim, se esse encoder já tiver colocado junto com um dispositivo de decodificação, etc., ele pode te entregar, por exemplo, a 4 fios, isso aí, alimentação, clock e um sinal serial. Tá bom? Mas observando esse cara, do jeito que ele tá, ele sai desse conjunto, desse disco, com 10 fios. Sacou? Já o encoder da esquerda, que é incremental, ele também pode, na hora de mandar a informação, ele pode mandar a informação serial, seja com 2 fios, mais alimentação, ou pode mandar um conjunto de 10 bits, ou seja, 10 fios. Porque a precisão dos dois são iguais. No encoder da esquerda, como eu sei que a posição inicial dele no encoder incremental da esquerda, ele tem uma posição inicial? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui um ponteiro maior. Aqui. Então aqui em cima, ó, ele tem um terceiro track aqui. Esse é o ponto zero. Quando ele passa por aqui, ele fala, ó, começa aqui a contar. Esse aqui é o meu grau zero. E a partir desse grau zero, o que ele tem aí? Ele divide a rotação, ele divide os 360 graus em 1024 posições. Só que para saber isso ele tem que contar, né? Tranquilo? Oi, não entendi. Depende do sistema dele. Ele precisa normalmente sair daí e já passar por um contador. Então eu vou ter um integradozinho, etc., para fazer essa contagem. E aí ele manda essa contagem para o nosso sistema. É óbvio que eu posso colocar, por exemplo, numa impressora e eu quiser economizar um sistema desses, o próprio microcontrolador pode fazer essa contagem. Isso, Danilo,
Os dois têm 1024 posições diferentes. E eles têm, então, a mesma precisão. Tá? Eles têm a mesma precisão. Ó, aqui embaixo, eu tenho uma colocação aqui, ó, em que eu tenho 2 LEDs, né? Um único conjunto de feixes, só que acontece, eles estão colocados numa posição tal em que o sinal A e o sinal B, eles estão 90 graus, eles são gerados 90 graus em defasagem. Então, se você pegar o sinal A e o sinal B, eles têm defasagem de 90 graus. Então, não é preciso, por exemplo, que eu esteja, como nesse exemplo, 2 trackzinhos. Né? Então, eu posso ter um trackzinho com 2 fotorreceptores mecanicamente deslocados. Então, esse deslocamento deles gera o quê? Um deslocamento no sinal, que faz com que eles façam essa colocação aí. Beleza? Então, ó, tenho lá o sinal A e tenho aqui o sinal B. Então, vou contar aqui, ó. No número 1, ele está aqui, né? E eu tenho 0 e 0. Vou tirar esse 1 aqui. Esse cara tá... Então, eu tenho aqui 0 no A, 0 no B. Próxima sequência. 0 no A, 1 no B. Então, estou aqui, ó. Passo 2. Passo 3, que é a próxima condição. O A foi para 1 e o B foi para 0. Então, eu tenho essa posição número 3. E a posição número 4, ele tem A em 1 e B em 0. Deixa eu apagar um negócio aqui que está errado, né? O pessoal já viu aqui, ninguém falou nada, né? Ou não deu tempo, né? Aqui, ó. É 1 ali, né? É um negócio mais alto lá, eu falando que está em 0. Que vergonha. Então tá aqui, ó. 1. Né? E o 4, então, tá em 1, 0. E ele volta, então, do 4 aqui, ó. Ele volta à primeira condição, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Então ele está contando, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza. Se ele começa a rodar no sentido anti-horário, então, ó, essa fase crescente aqui, ó, eu estou dizendo que essa fase é horária. Então, se ele contar 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ele está contando em sentido horário. Se ele começar a trabalhar em anti-horário, qual que é a sequência dele? Ele vai contar o 4, que é 1, 0. Depois ele vai para 3, que é 1, 1. Depois ele vai para 2, que é 0, 1. E depois ele vai para 1, que é 0, 0. E aí ele volta para 4, que é 1, 0. Então, se ele contar na sequência 1, 2, 3, 4, ele está em sentido horário. Essa sequência 4, 3, 2, 1 é obviamente, então, a sequência anti-horário. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, olha só a pergunta aqui embaixo.
Considerando, então, a informação acima. Então, essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Se eu pegar só o sinal A e só o sinal B, então estou olhando só A e B. Ele está em rotação horária ou anti-horária? Então, o item A e B. Eu estou só olhando A e B. Ele está em horária ou anti-horária? Que bom que são só 2 chutes, né, Marcos? Numa ele fala anti, no outro ele fala horário. Vamos lá, então. Ó, então, estou olhando o A e o B. Então, A é 0, o B é 0. Então, ele está lá 0, 0. Depois, o A é 1 e o B é 0. Então, ele foi de 0, 0 para 1, 0. Então, se isso aqui fosse a minha posição 1, depois ele voltou para 4, que é 1, 0. Depois eu tenho 1, 1. 1 é a minha posição 3. Aí aqui na sequência 0 e 1. 0 e 1 é o 2. E aí ele volta para 1, que é 0 e 0. Então qual a sequência que ele está rodando? Ele está 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 é horário ou anti-horário? Anti, né? Então eu tenho aqui anti-horário. Beleza. Agora eu estou pegando A barrado e B. Então eu vou apagar aqui. Quem que eu vou pegar? O A barrado, que é o de baixo, e o B. Então essa sequência é horária ou anti-horária? Essa aqui era anti-horária. Vai fazer a mesma coisa, só que levando em consideração quem? A barrado e B. Então, A barrado e B está indo em direção horária ou em direção anti-horária? Horária, né? Então, só pega aqui, ó. A barrado, 0, B é 0. A próxima aqui, A barrado é 0, B é 1. Então, ele foi de 1 para 2. Nem preciso olhar o resto, tá? Então, esse cara aqui é horário. Precisa fazer os outros, pessoal? Né? Que eu fiz 1 e 2 só. Precisa fazer o 3 e 4? Bora fazer, né, Israel? Ou esse bora aí é de horário. Oi. Isso, ele pegou o A e tá barrado. Se você olhar o A e o A barrado, eles estão um invertido em relação ao outro. Tá? Aí o que que... Exatamente. Aí o que que acontece aqui? No exercício ele fala, olha, se eu pegar esse sinal que é o A barrado e pegar o B, a minha rotação está em sentido horário ou anti-horária? Sacou? Então aqui
Ah, não, não. Ele já tá invertido. Você já sacou que, né? Se eu inverter só um dos sinais, você já viu que ele inverteu a condição de rotação, né? Então, se eu receber um sinal invertido, quer dizer que, opa, foi invertida a rotação. Então, 0, 0. A próxima condição, o A barrado é 1, o B é 0. Então, perdão, que 0. De novo aqui, mesmo erro, né? Caramba, só aqui. Vamos lá, então tem aqui, alto é 1, alto aqui é 1, 1 e 1. 1 e 1 é o 3. Esse cara aqui foi para 3. Próximo, tá em alto é 1, tá embaixo é 0, 1, 0 é 4. Tá aqui 4. Depois ele volta para a condição, né? Aqui é 0 e embaixo é 0, que é 1 de novo. Então ele está contando a sequência. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 é horário. Tá bom? E agora, meus jovens, ó, item C. Eu vou pegar o A e o B barrado. Tá bom? Pega só o A e o B barrado. Aí a pergunta é: está em sentido horário ou anti-horário? Então, olha lá, ó. O A é 1, o B barrado é 1. 1 e 1 é o 3. Como o pessoal falou aí, realmente ele está começando no 3. O próximo aqui, o A é 1, B barrado é 0. 1, 1, 1, 0. O próximo é 4. 3, 4, 1, 2. Então, esse cara está em horário. Horário, né? Então, o próximo aqui, ó. O A é 0, B barrado é 0. 0 e 0 lá em cima, ó, ele é o 1. Depois aqui, 0 no A e o nosso B barrado é 1. 0, 1, tá aqui, ó, é 2. Então esse cara é 2. Então ele tá na sequência, né? Apesar dele ter 3, 4, 1, 2, que a gente pegou um pedaço cortado, na realidade, se eu continuasse, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, que é a sequência horária. Pensou que era só você que estava errado, Roger? Todo mundo tá falando anti-horário e tal. Tudo bem, Alex? Tranquilo aí? É aquela colocação que eu coloquei para vocês. Eu inverti um dos sinais. Vamos supor aqui. Eu tenho o A e o B. Então eu determinei e descobri que esse cara é anti-horário. Se eu inverter só um, ou seja, só o A, ele vai inverter de rotação. Aí no item C, eu inverti só o B. Ele inverteu de rotação. Se eu inverter os dois, então se eu tivesse um D aqui, que seria A barrado e B barrado, qual que seria o sentido dele? Só na lógica aí. Não, Israel, não é pelo começo, é pela sequência. Se ele contar 1, 2, 3, 4, ele está em horário. Se ele contar 4, 3, 2, 1, está em anti-horário. Tá ok? Beleza. Então, aqui, ó, é isso que o Roger falou, tá? Se eu invertir os dois, né, isso quer dizer que ele voltou a ser anti-horário.
Pergunto para vocês, o que é esse Z aqui? O que é o Z? É o reset. Seria meu ponto zero, né? Seria meu ponto zero aí, ponto inicial. Não sei. Tudo bem? Então, se eu tivesse um ponto inicial, seria esse do Z aí. É aquele que a gente vê lá em cima, ó. Vamos lá, ó. Então, o item A, anti-horário, B e C, horário, e o nosso D, né, seria anti-horário. A gente pode falar que é um tipo de reset, mas é o ponto inicial. O correto é falar que é o ponto zero, né?